45 anos de idade, e ainda eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para a guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa. Está pedindo isso para Josué. Dá-me, pois, a região montanhosa, que naquela época o Senhor me prometeu que me daria. E você ficou sabendo que os anaquins, os gigantes, eram homens com mais de 2 metros. Ele queria aquele local, o local do anaquim, aquele local que ele queria morar. Lá, ele diz, viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Aí ele completou o que é tremendo. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Com 85 anos, ele chega 45 anos depois, quando não tem problema. Hoje eu tenho o mesmo vigor. Hoje eu tenho a mesma paixão. Hoje eu tenho a mesma vontade. Hoje eu tenho a mesma motivação. Porque aquilo que o Senhor me falou há 45 anos atrás se cumpre hoje. Por que se cumpre? Porque o propósito de Deus era me dar liberdade. O propósito de Deus é dar liberdade ao povo de Deus, que ia tomar Canaã, ia ser liberto, livre. Não interessa o tamanho do gigante, não interessa o tamanho da cidade, o que interessa é o tamanho e a potência e a provisão do meu Deus que fez os céus e a terra. Amém? Esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós vivemos, e é o Deus que nós temos que praticar, falar como Caleb. Ele não teve dúvida quando perguntaram para ele. Nenhuma dúvida. Por quê? Porque aquele propósito incendiava o coração dele. Aquele propósito trazia paixão para ele. Aquele propósito trazia motivação para ele, meus irmãos. Muitas vezes, nós às vezes vamos para os locais, vamos para os lugares, até de trabalho, desmotivados. E se Deus deu um propósito para você e falou que aquele lugar local que você foi plantado, não interessa se aquele momento está ruim. Fica firme. Por quê? No momento exato as coisas acontecerão ao seu tempo. Amém? Se você ficar firme no propósito, na paixão, não sair do seu coração a motivação correta, que é agradar a Deus e fazer o que Deus pediu, as coisas vão acontecer ao seu tempo e ao seu modo, de uma maneira ou de outra. Eu espero que não seja, demore 45 anos, né? Eu espero que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se você ficar firme, coisas boas também, no período todo vão acontecendo. Porque faz diferença a maneira como enfoca as coisas. Às vezes, você vai conversar com alguém, né, e você quer dar uma oportunidade para alguém. Né? A gente faz muitas contratações, onde eu trabalho, onde eu sei barmente, e você vê que quando a pessoa tem uma motivação especial, muitas vezes não importa a técnica, porque a técnica ele aprende. Ele aprende. O que ele não aprende é aquilo que tem dentro dele, que Deus move, e que se olha para esse cara pode ter 25 anos hoje, mas eu vou dar uma chance para ele, porque eu vejo, tem algo dentro dele que motiva ele a fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não precisa de algo exterior, ele não precisa de ver alguma coisa, ele sente que realmente é o caminho correto, é a unção correta, é a direção correta, e isso faz diferença na vida de qualquer um. Amém? Então que nós tenhamos isso muito forte dentro do nosso coração, essa motivação, essa bênção de poder saber que nós não podemos ser pessoas instáveis. Nós temos aquilo que é tremendo para estar fazendo da gente o que precisa ser feito, né? E quando a gente sabe esse Deus que a gente serve, acho que quem assistiu televisão esses dias deve ter visto isso, e eu fiquei muito satisfeito de ver, né? Não satisfeito pelo fato, porque o fato entristeceu muito a gente com esse caso que aconteceu, o terremoto lá no Haiti. Em um determinado momento passado, é provado, comprovado, né, cientificamente, que o sujeito não aguenta ficar mais de 72 horas sem tomar água. Né? Imagina um sujeito que quase tem a idade de Caleb, se não me engano, que ela tinha 84 anos, uma senhora foi retirada dos escombros, e quando ela estava sendo retirada do escombro, ela louvava o Senhor lá embaixo, dentro do escombro. E quando ela saiu, ela dizia: o Senhor, meu Deus, quem tem Jesus não podia esperar outra coisa. Ela disse: o Senhor, meu Deus, estava comigo o tempo todo, e me alimentava e dizia: fica calma, fica tranquilo, me alimentava, fica calma, fica tranquilo. Apesar de estar instalado num país ímpio, e que pelo menos 90% pratica outra coisa, né? Nós não vamos ensinar aqui, mas lá, o mais desenvolvido, a
que te movimenta? Qual é o propósito de Deus que está fundando no seu coração? Nós estávamos há 2 semanas atrás, uma semana e pouco atrás, viajando. E eu me lembro que em alguns momentos da viagem, estava o celular ligado. E eu confesso para vocês que a gente estava ali toda a família, só faltava o meu filho, que não estava ali, estava em outro local, longe. E alguém do grupo que estava com a gente sempre me dizia, um dia eu fui dormir e falou assim, por que você não fica com o celular ligado? Eu confesso que aquilo eu olhei, pensei, mas me incomodou muito, porque eu via que o que adiantava estar com o celular ligado, alguém que está ali a milhões de quilômetros longe, se me ligar, o que eu posso fazer? Senão, meu Deus, que tem um propósito, está ali, está cuidando daquilo que é meu, daquilo que diz respeito a mim, daquilo que diz respeito à minha família, não adianta nada, eu não posso fazer nada com o celular ligado, desligado, então eu ia deitar, eu orava, desligava, Senhor, eu sei, Deus, eu tenho crido, eu sei que tu és poderoso para fazer tudo aquilo que eu não posso fazer. A suficiência não vem do homem, a suficiência vem de Deus, amém? A estabilidade não vem do homem, a estabilidade vem de Deus. A instabilidade vem do homem, a dúvida vem do homem, a opressão vem do homem, a depressão vem do homem, a bênção, a alegria, a estabilidade vem desse Deus, que brota dentro de você algo, mas você tem que ficar firme nos propósitos dele. Firmeza de propósito, paixão abençoada, firmeza de propósito, motivação abençoada, firmeza de propósito é aquilo que brota dentro de você e fica inseguro. O jeito olha para esse cara, acha que é novo. Eu estou falando uma coisa para ele, está acontecendo milhões de coisas, mas ele continua otimista. Não, sabe Deus o que ele serve, amém? Ele sabe o propósito de Deus que tem para cada um de nós, amém? Isso é que faz a diferença, porque é movimento, movimentou a vida de Caleb e pode movimentar também a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos repetir, Caleb tinha uma grande paixão, porque ele tinha um grande propósito, baseado em um grande Deus, e o propósito correto em Deus gera a paixão correta. Assim como Caleb, eu devo buscar os propósitos corretos em Deus para gerar motivações e propósitos corretos nele. Amém? Se eu tenho propósito correto, eu estou em Deus, eu não sei se não sei, algumas coisas estão muito claras na vida, outras coisas estão na área cinzenta, você nunca sabe, será que é? Não está exato. Consulta